maioria, é difícil reconhecer um erro. E para isso precisa muita coragem. Então, para que a gente possa reconhecer isso tudo, a gente precisa sempre se autoanalisar, né? Fazer uma reflexão todos os dias, quando a gente vai dormir, lembrar daquilo que aconteceu durante aquele dia e se posicionar melhor, para que a gente possa reconhecer quando a gente erra, né? Nem sempre o erro é dos outros, às vezes é nosso também. Então, ou a gente faz isso enquanto nós estamos aqui encarnados, né? Ou a gente vai ter que encarar essa realidade quando a gente for para o plano espiritual, encarar o espelho da verdade. Porque se a gente não reconhecer aqui, enquanto a gente está vivendo aqui, vai ter que encarar uma hora, né? Não vai ficar impune. E para isso, é bom a gente já ir treinando. Nós estamos tendo tantas oportunidades, né? Maravilha, nós temos hoje em dia toda uma facilidade de conhecimento através das redes sociais, através do Google, né? A gente pergunta alguma coisa, tá ali. A gente lê um livro através da internet. A gente tem muito mais facilidade do que a gente tinha há alguns 30 anos, 20 anos atrás, né? Então, por isso, a gente tem essa oportunidade hoje em dia de poder se reconciliar com a gente mesmo, de procurar, né, de melhorar a nossa vida. Tem tantas palestras para a gente assistir, profissionais de qualidade, né, no YouTube, que nos ajudam. Quantos psiquiatras, quantos psicólogos e mesmo os palestrantes espíritas que trazem para a gente uma qualidade imensa de conhecimento. Então, por isso a gente tem que parar para pensar o que a gente está fazendo, que a gente não está aproveitando o tempo, né? E assim a gente vai poder corrigir as nossas deficiências, né? O nosso passado, que a gente fez, está arquivado, né? Está arquivado no chip do nosso espírito, como experiências, e elas são intransferíveis e são eternas. E não dá para a gente voltar ao filme e apagar o que a gente fez, não dá, né? Vocês podem perceber que quando vocês se lembram de um fato, é como se fosse um filme na mente da gente, né? Como se fosse. Então, o que aconteceu, a gente não pode mudar, mas a gente pode ter uma relação sadia com o nosso passado. Se perdoa, aquilo aconteceu naquele momento, porque eu não tinha conhecimento. Eu agi, né, por impulso, porque eu não tinha conhecimento. Então, isso é o auto-perdão. E a reforma íntima, né, ligada a isso. Então, ela não pode ser entendida também, a reforma íntima, como se ela fosse uma destruição de algo velho da nossa vida. Não. A gente tem que passar por um processo de compreensão daquilo que passou, para que a gente possa criar, se realizar, né? Criar algo novo, se realizar como pessoa, como criatura, que a gente é uma criatura rica de sentimentos. Muitas vezes os nossos sentimentos ficam guardados, ficam fechados, a gente não põe para fora os nossos sentimentos. Então, por isso, a gente acaba se sentindo, quando a gente se expõe dessa forma, se sentindo útil, né? É uma delícia a gente reconhecer os nossos erros, porque tiram o peso da gente, né? E aí a gente se sente útil perante a sociedade.
E aí, quando chega alguém ao nosso redor, se você der uma palavra, um gesto de carinho, se você tiver uma disposição de ouvir aquela pessoa que está com problema, né? Isso vai ser maravilhoso, porque você vai entender o quanto você é útil para alguém. É maravilhoso, porque todos nós somos filhos de Deus, né? Dotados de potencialidades e de virtudes. Defeitos também, né? Todos nós temos. Portanto, dentro de cada um existe uma vocação para o bem. Uma vocação para o bem, dentro de cada um de nós. Todos nós temos isso, como se fosse um projeto de Deus, né? Que Deus, quando nos criou, Ele já coloca todas essas qualidades, né? E a gente vai pelos caminhos da vida, né? Fazendo nossas escolhas, né? E a gente acaba cometendo erros por falta de conhecimento mesmo, por imaturidade. Então, comodismo. E também comodismo, é muito mais fácil, né? Você falar, a culpa foi do outro, não foi minha, né? Muito mais fácil, é cômodo por mim. Então, e isso acontece frequentemente na nossa vida, seja no nosso relacionamento social, profissional e principalmente no nosso relacionamento familiar. Como a gente diz por aí, famílias são todas iguais, só mudam de endereço. Porque em todas as famílias existe uma pessoa difícil. Uma ou várias, né? Então a gente tem que ter paciência. E nesse relacionamento familiar, né? E tentar sempre compreender aquela pessoa. Porque as pessoas que são difíceis, elas têm problemas íntimos, às vezes, que elas não conseguem pôr para fora. Então elas ficam, né, reagindo como se fosse um animal que está se defendendo, né? E precisa atacar. O animal, né, por instinto, ele ataca, né? E é assim que funciona com as pessoas, principalmente os familiares, né? Então, por isso é muito mais fácil a gente perdoar as faltas alheias, né? E a nós mesmos. E todos nós, como eu disse anteriormente, somos projetos de Deus, criados para a felicidade, né? E nós teremos condições de executar esse projeto. Claro, quando a gente resolver enfrentar a realidade. Ser melhor, compreender, né? E assumir os nossos defeitos. Quando a gente ainda não consegue melhorar, vamos assumir pelo menos, né? Nossa, eu errei de novo. Mas vamos tentar. E uma hora a gente vai conseguir melhorar, né? E o que passou sempre nos serviu de lição. Sempre. Sempre. Foi um conhecimento a mais que nós adquirimos. E o que nos torna capazes de enfrentar nossos medos sem culpas, né? Tirando as nossas máscaras de bonzinho, porque no trabalho, na sociedade, muitas vezes a gente põe máscara de bonzinho, né? Mas é dentro de casa que a gente mostra quem a gente é. Então vamos tentar, pelo menos, né, mostrar o que a gente é com calma. Tentando, na hora da raiva, na hora da discussão, contemporizar, né, sem ofender. Pelo menos isso a gente consegue, se a gente quiser. Pelo menos isso. E assim, esses nossos defeitos vão ser transformados. A gente vai se reformar por nós mesmos e com segurança e com a certeza de que Deus está nos amparando e torcendo muito por nós. E para enfeitar um pouquinho, né, eu trouxe
uma história para contar para vocês, é uma história corriqueira, mas que pode acontecer e por isso a gente acaba aprendendo um pouquinho mais. Eu trouxe desse livro, O Destino em Suas Mãos, do Richard Simonetti. Não sei se vocês conhecem esse autor. Ele foi, que ele já morreu não faz muito tempo, foi um autor de livros, ele era espírita, muito bem conceituado, palestrante maravilhoso, escreveu livros muito bons. Ele veio até aqui em Itu uma vez, eu me lembro, não sei se foi no Círculo Italiano, não lembro agora, mas ele veio uma vez aqui, eu tive o prazer de conhecê-lo, porque eu admirava muito. Então ele conta, numa das partes desse livro, ele conta uma história que tem o título de Mais Frágil do que Mal. Ele conta a história da Clorinda, que era chamada de Clô, pelos íntimos. E ela se preocupava muito com o Ricardo, que era seu enteado de 10 anos. Esse menino, ele era de boa índole, era um menino educado. Ele não fazia malcriações, mas ele era quieto, muito quieto e obediente. E o problema maior do Ricardo é que ele se recusava a pronunciar o nome da Clorinda. Ele não conseguia falar o nome dela. Pior ainda é que ele jamais se dirigia a ela diretamente, ele não encarava ela. Aí, ele não chamava ela nem por pronomes, como tu, você, senhora, não. Ele simplesmente não conseguia falar nada na presença dela, sabe? E o garoto evitava até atender o telefone, porque se fosse para ela, ele ia ter que falar o quê? Se ele não chamava ela de você, nem de senhora, nem de Clorinda, nem de Clô, como que ele ia chamá-la? E aí, quando ele conseguia dar um aceno assim, ele falava só assim, telefone, desse jeito. E aí, ela às vezes se fazia de desentendida para ver se ele, chamava ela, se ele falava alguma coisa, mas nada resolvia. O Ricardo ficava extremamente aflito quando ela percebia que ele estava fazendo um gesto, e ela fingia que não percebia, ficava muito aflito. E aí, embora fosse uma mulher, a Clorinda fosse uma mulher compreensiva e tolerante, aquela situação incomodava ela, sabe? E qualquer manual de boas relações públicas, recomenda que você chame a pessoa pelo nome. E o som mais agradável é ouvir o seu nome, por uma pessoa amiga, ouvir o seu nome. E certamente a gente já experimentou a tortura também de não lembrar o nome de alguém. Isso já me aconteceu muitas vezes. E a pessoa chega, te cumprimenta, você sabe que você conhece aquela pessoa e você não lembra o nome dela. Ai, meu Deus, a gente fica numa tortura, Aí a gente responde meio reticente, assim, E a pessoa acaba percebendo que você não lembra, não do nome, mas aí a pessoa fala assim, você não está lembrado de mim, Como acontece isso, gente? É tão desagradável, E você fica pedindo a Deus naquele momento, Deus me ajuda a lembrar o nome daquela pessoa. E você não consegue. Parece que na hora some, tudo da sua mente. E você não consegue. Aí a gente morre de vergonha quando a pessoa fala, certamente você não está me reconhecendo. Ai, que o chão se abre para se esconder lá, Então imagina como se sentia a Clorinda naquela situação, E o enteado fugindo de pronunciar o nome dela, como o diabo da cruz. Não por ignorância ou por esquecimento, mas para aborrecê-la. Ela achava que ele fazia isso para aborrecê-la. E ela comentava o problema com o marido dela.
e ela se casaram com ele em segundas núpcias. E o Ricardo era filho do primeiro casamento dele. E o comportamento do menino era muito estranho. E eles não sabiam mais o que fazer. Então eles procuraram uma forma, foram procurar um psicólogo, né? E explicaram o caso para o psicólogo, o que acontecia. Aí ele recomendou, ele falou assim, olha, o menino não aceita que alguém substitua a sua mãe. É coisa mesmo de psicólogo, né? E não pronunciando o seu nome, é como se Clorinda não existisse, né? Foi essa conclusão que ele chegou também, a primeira vez que ele fala com a pessoa, né? É o primeiro contato, o psicólogo precisa de mais tempo para entender melhor, né? Mas ele recomendou que tivessem paciência com o menino e sem ligar muito para a situação. E que com o tempo ele iria chegar, mas se aproximar mais dela e iria falar o nome dela. Tá. Mas os meses e meses se passaram e nada mudou. Continuava a mesma coisa. Ela não guardava raiva nem mágoa do Ricardo, mas ela se aborrecia por não conseguir ganhar a sua confiança. E aí, uma vez, ela foi numa reunião espírita. E aí o médium que estava lá presente, né, através do mentor dele, ela contou o que estava acontecendo. E era um mentor assim que encantava todo mundo com a sua simplicidade naquela casa. E ela expôs o problema para ele, que gostava do menino, que queria se aproximar dele, mas a sua hostilidade, né, foi uma barreira. Aí o mentor sorriu, falou assim para ela: você está enganada, filha. O menino não tem esse propósito de te aborrecer, de jeito nenhum. É apenas acanhamento. Ao serem apresentados na primeira vez, que foi apresentado a você, ele ficou pensando como se dirigir a ela. Vou chamar ela do quê? De madrasta? De dona? De senhora? Lhe pareceu muito formal. E você, se ele chamasse ela de você ou de Clorinda, ele achava que podia ser encarado como falta de respeito. Aí ficou a dúvida, né? Então, ele ficou tanto assim em dúvida que ele resolveu, sem saber como agir, adotar essa postura que tanto a incomodava, né? Ele também não se sentia bem de não falar o nome dela, de não chamar ela de você, nem de dona, né? Ele não se sentia bem. E ele era vítima da própria timidez dele. Vejam só. Então a Clorinda suspirou. Ai, meu Deus, né? Tão simples. E a gente aqui procurando chifre em cabeça de cavalo. Pobre Ricardo, como deve esquentar a cabeça por uma bobagem, né? Bobagem para o adulto, mas para ele era um bicho de 7 cabeças, tadinho. E aí, como que a gente vai proceder, né? Ela falou, bom, eu não consigo tomar uma iniciativa da forma de tratamento. Mas aí o mentor falou, use de carinho e o problema será facilmente superado. É só você ser mais carinhosa. Se aproxime dele. E no dia seguinte, logo que o marido saiu para o trabalho, ela procurou o menino e falou assim, Ricardo, eu posso te fazer uma pergunta boba? Ele falou, claro. Como é o meu nome? O menino olhou para ela vacilante e ela insistiu, você não sabe? Falou, claro que eu sei. Então diga, Clorinda. Para você, apenas Clô.
Não precisa me chamar de Clotilda, me chame de Clô. É assim que a família toda me chama. Tudo bem para você? Simplesmente Clô. E o Ricardo sorriu aliviado e falou, bem tímido, Clô. Ela falou, repita, Clô. Outra vez. Aí ele começou a falar, Clô, Clô, Clô. Ele se libertou. Olha que lindinho. E aí, a partir desse dia, desapareceram os problemas de comunicação. Clô era o nome que o Ricardo mais falava naquela casa. E se aproximou muito da madrasta e passou a ver a madrasta como segunda mãe. E aí o Richard Simonetti fala o seguinte, erros, faltas, tolices e desentendimentos estão presentes nos relacionamentos sociais, exprimindo muito mais fragilidade do que intenção malévola. É fácil entender, nós somos filhos de Deus, dotados de suas potencialidades e virtudes. Todos nós temos. E o comentário edificante, o gesto de carinho, o exercício da compreensão, né? Quando alguém te faz alguma coisa, se você compreender que ela não estava num bom momento e tiver também disposição de ouvir, removem montanhas, removem barreiras que impedem geralmente a comunicação, que às vezes a gente fica de bico e não fala mais com a pessoa, né? Então, assim, ajudando as pessoas a vencer essas limitações, nós estaremos contribuindo para que prevaleça o bem na humanidade. Cada um de nós tem essa capacidade. E se a gente passar a fazer isso, já é um avanço na nossa reforma redentiva. E sem martírio. Então, não será difícil se guardarmos sempre a consciência de algo muito importante que o Espírito Humberto de Campos coloca nos lábios de Jesus, no livro Boa Nova, psicografada por Francisco Cândido Xavier. A frase é a seguinte: o ser humano é mais frágil do que perverso. Então fica aí a mensagem de hoje para vocês, né? E como a gente complica a vida, né? Quando a gente pode simplesmente ser feliz. Então agora, gente, eu vou fazer o encerramento e desde já eu agradeço a paciência que vocês tiveram de me ouvir, tá? E então nesse momento nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por mais esse dia, pelas lições que a espiritualidade nos trouxe no dia de hoje, para que possamos cada vez mais ser felizes. E diante de tantas benesses que nós recebemos nesta casa, né? Não só com as palestras, também com os passes, com os medicamentos que essa casa oferece nas segundas-feiras, diante de tantas boas intuições que nós recebemos, nós só temos a agradecer. E então, em troca, nós vamos fazer agora as nossas vibrações de amor. Então vamos vibrar muito amor por todo o universo, principalmente pelos países que se encontram em guerras neste planeta, vibrar pelo nosso país, para que ele seja um país melhor, vibrar para que as pessoas todas sejam mais compreensivas, mais atuantes nessa área e que tenham muito amor para dar. Vibrar também muito amor por todos aqueles que estão adoentados, que estão hospitalizados, aqueles que perderam um ente querido e estão fragilizados, aqueles que estão abandonados nos asilos, as crianças órfãs nos orfanatos. Vamos vibrar muito amor por todos eles. Vibrar também, principalmente,
pela nossa família, por aquele ente querido com o qual nós temos tantas dificuldades de relacionamento. Vamos tentar melhorar a partir de agora, compreender melhor essa criatura, já que estamos conseguindo ter consciência, né, e aprendizado. Vamos agradecer e vibrar muito amor. Vibrar também agora por nós mesmos, para que estejamos sempre dispostos a melhorar a nossa vida, a vida no nosso trabalho, na nossa família, em tudo ao nosso redor. Vamos sempre vibrar amor, mesmo que as situações sejam desagradáveis, que assim nós vamos conseguir ter a paz tão desejada e ser feliz. E assim, nessa paz que nós estamos recebendo neste momento, nós vamos encerrando a nossa pequena e humilde reunião, fazendo agora a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos, uma feliz semana para vocês e até um dia, tá? Muito obrigada. Muito obrigado. Pessoal, lembrando que a partir de fevereiro, da primeira semana de fevereiro, a gente volta com os cursos, tá? Depois nós vamos falar sobre os dias. Segunda-feira vai ter o curso, né? Toda segunda-feira às 7h30 vai ter curso. Depois tem o curso de Evangelho nas quartas, tá bom? Mas depois a gente vai detalhar para vocês. E aqueles que tiverem oportunidade, façam. Na realidade, o curso é uma terapia em grupo. A gente vai falando sobre as matérias, sobre os assuntos e no fim a gente vai discutindo sobre os problemas do dia a dia, sobre o que acontece, as dúvidas que a gente tem. É uma terapia em grupo. É gostoso, não passa nem, a gente não vê passar a hora. Tá bom? Então vamos para o passe, aqueles que quiserem tomar, tá?